Dá para falar inglês mesmo sendo iniciante? Será que você, começando a estudar inglês agora, consegue já destravar a sua fala? Ou será que você tem que esperar um bom tempo, alguns módulos, algumas matérias do seu curso para destravar a sua fala? Bom, antes de eu te responder, deixa eu me apresentar para você. Eu sou a Teacher Larry, sou professora de inglês acelerado. E eu tenho um método chamado Método AA, Aprendeu, Aplicou, no qual eu te ensino como começar a falar inglês em até 3 meses. E só a minha apresentação já respondeu a sua pergunta, né? Sim, você precisa, na verdade, trabalhar o seu speaking mesmo sendo iniciante. E aí eu vou te lançar uma pergunta que vai fazer com que você pense bem sobre essa pergunta. Ó, será que você pode ser considerado intermediário ou avançado sem nunca ter destravado o seu speaking? Será que se você lê perfeitamente, escreve perfeitamente, entende todo mundo, mas não fala nada, você é intermediário ou avançado? Acho que não, né? O contrário, sim. Você pode às vezes ser analfabeto em inglês, mas se você fala muito bem, entende muito bem, você pode ser considerado intermediário ou avançado, porque falar e entender são as partes mais importantes de um idioma, ok? Então vamos lá. Agora você entendeu que você tem que trabalhar sim o seu speaking mesmo sendo iniciante. E aí você pode falar para mim, ok, Lari, beleza. Só que quando eu vou estudar com algum professor, talvez, ou em algum curso, eu sempre fico um tempo estudando para depois trabalhar o speaking. Por que que isso acontece? Bom, cada escola, cada professor tem o seu método de ensino, tá? E esse é, assim, o método mais tradicional. Você começar a traduzir primeiro, né? Traduzir as palavras, as coisas, estudar um pouco de gramática para depois começar a trabalhar o seu speaking. Eu considero esse método muito atrasado, sabe? Porque você pode até chegar a falar um dia, mas vai demorar muito. E você pode falar mais rapidamente, mais cedo nos seus estudos, tá, My Sunflower? Eu vou te explicar o porquê. Ó, pensa assim comigo, tá? Você vai montar uma frase, você vai falar alguma coisa, daí você estudou 10 tópicos gramaticais. E aí você tem que pensar em cada um desses tópicos para conseguir falar uma frase simples. Será que vale a pena? Ou será que vale mais a pena você pensar somente em uma coisa para então começar a falar? É isso que acontece quando você estuda muito e quer começar a falar. Você tem que pensar em várias coisas para conseguir formar uma frase. E isso não é interessante. É mais interessante que você estude só um pouquinho e comece então a falar. Como assim, Larissa? Bom, vou te explicar. O que eu quero te dizer é o seguinte: você precisa estudar o mínimo possível, para então já começar a introduzir a fala para jogo. E tudo que você estudar em inglês, você precisa conectar o seu speaking, a sua fala, a isso. E aí, eu tenho uma ótima notícia para você. Se você não sabe como aplicar o seu speaking, mesmo sendo iniciante, se você acha que tem que estudar muito para então começar a falar, eu criei para você um mini curso gratuito Aprenda Inglês em 7 dias, onde durante 7 dias eu te ensino o que que você precisa fazer para destravar a sua fala, mesmo sendo iniciante. E o melhor de tudo, esse mini curso é totalmente gratuito. Você pode acessar esse mini curso que eu fiz para você com muito carinho através da descrição desse vídeo ou através do meu Instagram no link da bio, Instagram Inglês com Lali, tá? Você vai entrar lá na página do mini curso, fazer o seu cadastro e então começar a estudar. E no meu mini curso, durante 7 dias, em 7 aulas, eu te ensino o que você precisa saber de fato para destravar o seu speaking, sendo iniciante ou não. Então, se você nunca estudou inglês ou já estudou, mas não fala, esse mini curso com certeza é para você. Então, não perca mais tempo, vá e comece a estudar, porque você vai sim destravar a sua fala mesmo sendo iniciante. E pensando nisso, tá? Como uma especialista em speaking, viu? Eu quero te dizer o seguinte: considere o speaking a parte mais importante dos seus estudos. Não negligencie. Não ache que é só escrever, só ler, só entender e uma hora o speaking vem. Quanto mais a gente negligencia a fala, mais a gente demora para começar a falar. Então, vá e comece a praticar o seu speaking logo. E aí você pode estar se perguntando: como é que eu vou praticar meu speaking, Lara? Eu moro no Brasil, eu não tenho o que fazer. Esse é tema para outro vídeo, mas já te adianto que no meu mini curso gratuito eu te ensino como você pode encontrar pessoas para conversar pela internet para destravar o seu speaking. Então não perca mais tempo. Dá sim para você
trabalhar o seu speaking mesmo sendo iniciante, tá? Na verdade, essa é a única saída, tá? Não dá para você achar que é intermediário sem falar, não é isso não. Não faça isso, viu, meu Sunflower? Pelo amor de Deus. Então, trabalhe sim o seu speaking. Todos os meus conteúdos, todos os meus programas, tá? As minhas aulas particulares, os meus cursos, eles são voltados para destravar o seu speaking, sendo iniciante ou não. Tá? Então, se você está cansado de estudar inglês e não conseguir falar, ou se você já quer começar a aprender inglês do jeito certo para falar logo e falar bem, não perca mais tempo. Entre no meu mini curso gratuito, ou se não, entre para algum dos meus programas, meus cursos pagos ou as minhas aulas particulares. É só você entrar lá no meu Instagram ou ver aqui na descrição o que eu tenho disponível para te atender. Thank you very much. Muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter assistido esse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com algum amigo seu que também quer falar inglês. And I'll see you in our next video. Bye bye!